Olá, queridos alunos do terceiro ano do ensino médio. Que prazer estar aqui com vocês novamente para mais uma aulinha de história. Espero que vocês estejam firmes e fortes. Espero que vocês estejam focados para nós seguirmos aqui os nossos estudos. Eu havia preparado uma musiquinha muito interessante para nós, uma musiquinha de Bob Marley, para que o momento inicial fosse um momento assim de troca de energia, de alegria entre nós, mas não vai rolar. Não vai rolar porque a nossa internet, nosso Wi-Fi aqui na escola não está nos seus melhores dias, né? Às vezes nós temos esses dias que ficamos um pouco mais resguardados, enfim. Esse é o caso do nosso Wi-Fi aqui do Dom Bosco em 2020, nesta quinta-feira. Muito bem, meus anjos. Nós vamos dar sequência à história do Brasil. Estamos na frente A. Nós vamos falar sobre o capítulo 2 e nós vamos iniciar pegando o nosso livrinho. Nós estamos da página 523 à página 527. Enquanto vocês vão pegando o livrinho de vocês aí, eu vou abrindo a nossa querida aula. E é evidente que o professor André, não, sem deixar de ser polêmico, já muda o título logo do livro para criar uma contenda, né, para criar um conflito inicial. Até porque há uma mentira deslavada que o brasileiro é um ser pacífico, que é um ser dotado de paz interior, que é um ser respeitoso e zeloso pelos bons princípios. Não. O brasileiro é um ser lutador. É evidente que a história que é apresentada a nós é uma história fragmentada, é uma história cheia de nuances, de interesses que existem, de grupos que personificaram a história do Brasil, mas o brasileiro nunca foi um ser pacífico. E a prova disso são as inúmeras revoltas, as inúmeras contendas, os inúmeros conflitos que nós tivemos, não só na história em geral, mais especificamente hoje, no chamado Brasil Colônia, tema que nós estamos trabalhando aqui na história do Brasil. Veja que eu alterei o título. Muito bem. Ao invés de revoltas emancipacionistas e crise do ouro, eu coloquei revoltas nativistas e movimentos separatistas no Brasil Colônia. Obviamente que nós teremos que ter um pouco de cuidado na hora de classificar cada um desses episódios que estão sendo tratados por nós aqui na nossa aulinha. Vejam vocês, se nós identificarmos ambos como movimentos sediciosos e não os classificarmos, nós podemos incorrer numa avaliação, seja ela uma avaliação que nós faremos aqui formalmente na escola ou uma avaliação de vestibular, se eu não aproveitar, se eu não classificar, dando uma de Aristóteles agora, né, se eu não quantificar e não qualificar os detalhes de cada uma delas, nós podemos incorrer em fracasso ou algum tipo de erro. Vejam, meninos, as revoltas nativistas, elas não tinham caráter emancipacionistas. Eram sedições e conflitos locais que, entre si, não havia ligação. Por exemplo, não dá para nós falarmos que a revolta de Beckman influenciou a Guerra dos Emboabas, por exemplo. É evidente que cada grupo local tinha os seus interesses particulares e, de alguma forma, esses interesses eram afetados em relação àquilo que se determinava pela coroa portuguesa. Vejamos, então, que as revoltas nativistas eram revoltas locais, dadas por interesses específicos, normalmente pela ausência da coroa dentro desses ambientes na qual se deram essas sedições. Muito bem. Já as revoltas separatistas, elas têm um caráter emancipacionista e elas visam a independência das capitanias em relação à metrópole portuguesa. Nós tivemos duas, evidentemente, que são classificadas como fundamentais na história do Brasil. Estas são a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Ambas sofrem uma influência histórica marcante. É interessante notar que
junto com o processo ocorrido no Brasil, várias sedições ou vários levantes se deram no mundo afora no mesmo período. Estamos falando da independência dos Estados Unidos, estamos falando da Revolução Francesa, estamos falando da independência do Haiti, uma revolta de escravos que tornou o país independente, no caso dos franceses. Portanto, meus anjos, vejam, constituam na mente de vocês essa separação para que tudo fique mais claro na hora de expormos cada uma das características que compõem as chamadas revoltas nativistas e as revoltas separatistas ou emancipacionistas. Muito bem. As revoltas nativistas, para que nós possamos chegar até elas com qualidade, eu fiz aqui uma espécie de um mosaico, separei em detalhes para que nós podemos especificar e simplificar o entendimento de vocês sobre cada uma dessas revoltas. Nós temos, em primeiro lugar, a chamada revolta de Beckman, ocorrida no Maranhão em 1684. A revolta de Beckman, ela é liderada pelos irmãos Beckman e elas têm como o fruto da sedição justamente a criação da chamada da Companhia de Navegação do Maranhão, perdão, a Companhia de Comércio do Maranhão. Em 1622, com Felipe II dominando o Brasil, a partir da União Ibérica, foi criado o Estado do Maranhão, a Capitania do Maranhão. E essa capitania, ela envolvia desde o Piauí, passando pelo Maranhão e ia até o Pará. Essa capitania era uma capitania estratégica, pois avisava o controle da entrada e saída de mercadorias no interior do Amazonas. Muito bem. O grande problema é o seguinte: nesse local, nessa capitania, há uma desassistência incrível, notória, da corte portuguesa. Esse desabastecimento e essa desassistência fazem com que os produtores locais, sobretudo de cana-de-açúcar, se vejam numa situação complexa, pois desde a saída dos holandeses do Maranhão, isso já em meados de 1660, 1650, fez com que houvesse uma carência de mão de obra. Essa carência de mão de obra era justamente a ausência de escravos trazidos da África. O que resolveram fazer os tais mandatários locais, os tais chefes da economia local? Eles começaram a apresar os índios, eles começaram a escravizar os índios. Só que do outro lado haviam os padres jesuítas, como por exemplo Antônio Vieira, escritor maravilhoso do seiscentismo, né, meninos? Que maravilha, né, a literatura do Brasil. Mas vamos voltar. O fato é que os jesuítas haviam estabelecido missões, e essas missões elas tinham como função catequizar os índios, criar uma nova horda de cristãos aqui em terras brasileiras, e os mandatários locais, os chefes da economia, vão entrar em conflito com os jesuítas. Esse conflito chegará até a corte portuguesa, que decide criar, para que haja um apaziguamento, uma companhia de comércio, a chamada Companhia de Comércio do Maranhão. Qual era a ideia da Companhia de Comércio do Maranhão? De tempos em tempos, aproximadamente de 4 a 6 meses, essa companhia viria até o Maranhão, abasteceria a capitania com escravos, numa ordem de 500 aproximadamente por ano, e também abasteceria a capitania com produtos manufaturados que eram essenciais aos grupos locais. Estou falando de ferramentas, estou falando de vestuário e outras coisas mais. Em troca, a produção que seria dada no Maranhão abasteceria um navio, e esse navio levaria essa carga até Portugal, onde os produtos, ou no caso, basicamente o açúcar e o tabaco, seriam vendidos. Muito bem, meus anjos. Que ótimo! Nesse caso, os jesuítas mantiveram o controle sobre os indígenas, e nesse caso, os chamados mandatários locais, os chefes locais, liderados pelos irmãos Beckman,
aguardavam ansiosamente pela Companhia de Comércio do Maranhão. Eis que ela não surge adequadamente. A periodização da sua presença é longa, passa dos 6 meses, 8 meses, quando chegam escravos com perdão da palavra, né, mas todos lazarentos, né, todos eles chagásicos, todos eles doentes, os produtos que são trazidos para serem consumidos aqui, o bacalhau, as frutas secas, todas elas estão apodrecidas. O preço que havia sido combinado para o pagamento do açúcar não foi colocado em prática, ou seja, a Companhia de Comércio do Maranhão foi um fracasso. E esse fracasso levou que os irmãos Beckmann assaltassem o governo da capitania, fizessem o governador refém e passassem a controlar a capitania de uma vez por todas. A informação foi levada até o Grão-Pará, onde os sediciosos criaram um movimento mais orgânico e homogêneo, e um dos irmãos, Tomás, viajou até Portugal para afirmar o descontrole da Companhia de Comércio do Maranhão e para afirmar que o governo local havia sido tomado por eles. Muito bem, chegando no Maranhão, o irmão Beckmann foi preso na hora. Prenderam o cara. Falou, nossa senhora, simplesmente a coroa portuguesa não aceitou a situação, trouxe um reforço, uma infantaria até o Maranhão, passou a matar os principais representantes do Levante e colocou ordem nas coisas. Após colocar ordem nas coisas, destituíram a Companhia de Comércio do Maranhão, porque não funcionava, evidentemente, e é óbvio que a situação do Maranhão ela vai ficar caótica, bastante negativa, após essa divergência entre os sediciosos e a coroa portuguesa. Não é à toa, viu, meninos, que se vocês estudarem a história do Maranhão, nós temos uma história muito rica, mas ao mesmo tempo nós temos uma história de carestia, de pobreza, de distanciamento, não só de Portugal nessa fase da história, como do Brasil. Chegará um momento da história que o Maranhão será separado do Brasil. Imaginem vocês, os próprios maranhenses lutaram contra a independência do Brasil em relação a Portugal em 1822. Isso causará uma série de problemas econômicos, uma série de problemas políticos entre Portugal e Maranhão e depois o Brasil e o Maranhão. Entre estas e outras, é por isso que nós somos um estado tão pobre, tão famélico e tão desassistido em sua capacidade produtiva e organizacional. Tudo bem, meus anjos? Falaremos de uma segunda revolta agora. Essa revolta ficou conhecida como a Revolta de Filipe dos Santos. Ela ocorreu em Minas Gerais no ano de 1720. Muito bem. Quem está envolvido nessa revolta, meninos? Estão envolvidos principalmente os grandes produtores ou extratores de ouro, na ocasião, que tinham uma certa autonomia em relação à produção e à distribuição desse ouro dentro da colônia e também nos portos. Muito bem. Após a afirmação da revolta, o motivo principal, sem dúvida alguma, foi por conta da instalação das chamadas casas de fundição pela cobrança do quinto. Existe até um termo interessante que, às vezes, nós falamos, né, quando nós estamos um pouco atravessados com a pessoa, nós mandamos as pessoas para o quinto dos infernos, né? Na verdade, o quinto dos infernos é uma expressão que foi dada justamente pelos grupos de sediciosos, de revoltosos, durante a revolta de Filipe dos Santos. Ou seja, ao implantar o quinto, que era a quinta parte da extração de ouro, obviamente que a coroa portuguesa implanta um sistema de coleta de impostos muito mais severo e muito mais burocrático.
Isso vai levar à loucura grande parte dos produtores que, além de não praticarem o pagamento devido à corte portuguesa, faziam o comércio através do ouro em pó, que era muito comum naquele momento. Havia, digamos assim, um processo de corrupção interna entre os produtores, que às vezes enchiam santos com ouro em pó, daí também a expressão santo do pau oco, né, meninos? Onde eles guardavam esse ouro em pó. Mas o fato é que o quinto foi implantado pela corte portuguesa no Brasil e os revoltosos não aceitaram pagar a quinta parte, nem aceitaram o fim do comércio de ouro em pó, e isso levou à sedição. Óbvio que nós teremos uma contra-resposta por parte da coroa portuguesa, que vai sufocar a tal sedição e vai acabar extraditando os envolvidos, mandando-os para lugares distantes, como, por exemplo, Angola, Moçambique e outros lugares mais. Muito bem. Seguimos com a terceira contenda, que é a chamada Guerra dos Emboabas. Ela ocorre na capitania de São Vicente, em 1709. Muito bem, meninos. Nós sabemos que os bandeirantes, eles começaram a sua jornada pelo interior do Brasil a partir do século XVII. E no final do século XVII, grupos de bandeirantes conseguiram encontrar focos de ouro no interior do Brasil. Mas por que tanto tempo, professor? A maior dificuldade era justamente a locomoção e os ataques indígenas que haviam nos locais. Então, você ultrapassar os limites do litoral, naquele momento histórico, era uma aventura um tanto quanto magnífica, digamos assim, dada de ser escrito um livro para que você seja recompensado com uma história digna de ser ouvida. Muito bem. Mas o fato é que, ao encontrarem esse ouro, os chamados bandeirantes paulistas reivindicam a autoridade das jazidas. É estabelecido, inclusive, na Câmara Municipal de São Paulo, ou na Câmara dos Homens Bons, como era dito naquele momento, uma carta que autentica que as áreas das Minas Gerais que foram encontradas, onde foram encontradas ouro, pertenceriam justamente aos paulistas. Mas nós sabemos que o ouro era a cobiça de Portugal naquele momento e era a cobiça de muitos e muitos e muitos homens, não só no Brasil como no mundo. O que ocorreu? A informação ela passou a se dispersar e chegou aos ouvidos não só de outros grupos sociais que viviam no Brasil, mas também de grupos estrangeiros, principalmente portugueses. Aqui vieram esses grupos. E esses grupos entraram em choque com os chamados bandeirantes paulistas. Os bandeirantes paulistas chamavam esses homens de emboabas, estrangeiros, aves com pena na perna, mais ou menos era o que esses homens vestiam durante o período em que chegaram ao Brasil ou que chegaram nas Minas Gerais em busca também da riqueza. Emboabas e paulistas, meninos, estrangeiros e paulistas, entram num conflito realmente auspicioso, digamos assim. Quem quiser ler alguma obra, ou quem tiver contato com alguma obra que trate da Guerra dos Emboabas, vocês perceberão que nós podemos alimentar a ideia que talvez tenha sido a primeira guerra civil no Brasil com um caráter intenso, com uma intensidade que nós não havíamos experimentado anteriormente. Tanto paulistas quanto emboabas usaram dos mais diversos artifícios para afugentar um ou outro, e isso foi feito através da bala já naquele momento. O uso de indígenas para percorrer as áreas ali no interior do Brasil, de um lado e de outro, fazia com que houvesse inúmeras emboscadas. E essas emboscadas renderam histórias magníficas que foram contadas por historiadores. É evidente que quem estava lá não viveu com essa plenitude, mas o fato é que ambos os lados foram beligerantes e que o processo acabou se tornando caótico,
Nesse processo, nesse contexto, houve a intervenção da corte portuguesa, que deu ganho de causa aos emboabas, aos estrangeiros, que chegaram com muito mais dinheiro, que chegaram com escravos, com um aparato para a extração do ouro, e isso, obviamente, fazia de bom agrado aquilo que a corte portuguesa pretendia naquele momento. Aos paulistas restou migrar para o oeste, onde estão hoje Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Lá também foram encontradas jazidas de diamantes, principalmente. O fato é que a Guerra dos Emboabas fez com que se produzisse um ciclo mais intenso de extração no ouro do Brasil, dada justamente pelo fato da chegada dos estrangeiros e de todo o aparato técnico colocado em prática por esses mesmos. Ok? Muito bem. A última das contendas é a Guerra dos Mascates, meus anjos. A Guerra dos Mascates ocorreu em Pernambuco, em 1710. Desde a saída dos holandeses, das áreas que antes pertenciam aos pernambucanos, os senhores de engenhos locais, eles entraram em colapso econômico e acabaram sofrendo as consequências da falta de dinheiro, justamente para empreender o projeto contínuo de produção do açúcar. Esses homens, principalmente, eles viviam na região de Olinda, no Pernambuco. Esses senhores de engenho, eles eram os mandatários locais, sem dúvida alguma. E com a saída dos holandeses, houve uma queda bastante significativa na renda e também no poderio desses homens nas áreas adjacentes a Olinda. Uma delas é a cidade de Recife, que na ocasião pertencia a Olinda, era uma comarca de Olinda. Os homens que chegavam a Recife, quase todos eles eram chamados de mascates, ou seja, eram comerciantes que viviam na região, e o comércio local, ele acabou substituindo economicamente o açúcar, que antes era predominante nas áreas produtivas de Pernambuco. Esses comerciantes que chegaram passaram a reivindicar também um espaço político e tentaram, sobretudo, emancipar a cidade de Recife da cidade de Olinda. Os mandatários locais de Olinda, eles começaram a se endividar com os chamados mascates de Pernambuco. Era ali que eles contraíam dinheiro. E dessa relação, que antes era amistosa e profícua, acabou resultando num conflito generalizado. Ou seja, o calote dos homens de Olinda aos chamados mascates de Pernambuco resultou num conflito ainda mais exacerbado pela emancipação da cidade de Recife em relação aos olindenses. O governo português também intervirá nesse processo e a intervenção se dará favorável aos mascates, quase todos eles portugueses, recém-chegados a Pernambuco, e que, evidentemente, se tornarão mais altivos na região e terão autonomia em relação à produção política, à idealização econômica e outros feitos específicos que eram de interesses desses chamados mascates locais. Aos homens de Olinda restou, aos senhores em engenho de Olinda, restou amargar a emancipação de Recife e manter-se numa determinada, num patamar pouco favorável em relação à produção econômica, que se normalizará somente no final do século XVIII. Okay? Vamos agora, meninos, para os chamados movimentos separatistas. Esses movimentos separatistas se deram em duas ocasiões. Se deram nas Minas Gerais, com a Inconfidência Mineira, e se deu também na Bahia, com a chamada Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Eu também fiz uma espécie de uma coleta de dados para que nós possamos identificar as principais características, as principais lideranças, as principais consequências e influências que são dadas nesses movimentos. Muito bem. A Inconfidência Mineira, vamos lá.
Nós estamos falando de um período pujante da história nacional, não no sentido de equilíbrio social, nem de equilíbrio político, mas na produção de riqueza, quando nós descobrimos as jazidas de ouro nas Minas Gerais, principalmente, isso no século XVIII, sobretudo, né, meninos? O fato é o seguinte, meus anjos, em meados de 1760, 1770, 1780, há uma queda vertiginosa na produção aurífera aqui no Brasil. As jazidas estão se esgotando. Nós tiramos milhares e milhares de toneladas de ouro aqui no Brasil. Não foi pouca coisa. Pelo contrário, muitos enriqueceram, não só indivíduos, mas também países com o ouro do Brasil. Mas o fato é, meninos, que a partir de 1780, com as chamadas reformas pombalinas, que era uma espécie de primeiro-ministro, ou de um déspota, né? No momento estamos falando do despotismo esclarecido, ele era uma figura eminente no governo português, ele era um déspota nesse sentido também. Ele veio para o Brasil tentar criar uma espécie, Marquês de Pombal veio ao Brasil tentar criar uma espécie de organização mais adequada da produção, não só de ouro, mas de outras riquezas no Brasil, para que Portugal pudesse aproveitar ao máximo e equilibrar as suas contas que nesse momento estavam negativas. Muito bem. Foi implantada um sistema de impostos sobre os mineradores das Minas Gerais, conhecido como derrama. A derrama, meninos, se trata do seguinte: por ano, as Minas Gerais, o conjunto de mineradores, deveria fornecer 1.500 quilos de ouro para a metrópole. Nós já não atingíamos mais essa quantia. É evidente que as jazidas estavam se esgotando. E com a derrama, caso alguns mineradores não pagassem os impostos devidos, a corte portuguesa viria com sua infantaria, com seus soldados, e tomaria os bens desses devedores, que deviam, evidentemente, à corte portuguesa. É lógico que os grupos locais, sobretudo a elite local, sobretudo a elite maçônica, começa a articular princípios que não dão conta mais de uma relação afetuosa entre eles e a corte lusa. Já não bastasse o fato dos filhos desses produtores, desses extratores de ouro que voltam para o Brasil, que foram estudar em Coimbra, que foram estudar na França e que voltam com ideais iluministas, entre eles o anti-absolutismo. O fato é que cria-se um conjunto de ideias em comum entre a elite local, com o intuito justamente de se emancipar de Portugal. Vejam, meninos, pouco antes na história, os Estados Unidos haviam se emancipado em 1776. Os ingleses lutaram, né, contra essa emancipação, mas ao final ela acabou sendo ratificada. Os mineiros, nesse caso, inspirados nos Estados Unidos, inspirados justamente no processo de independência americano, determinam uma série de prerrogativas para que o processo se conclua de um modo rápido e hábil. Vejam, meninos, uma série de nomes que eu vou citar aqui, como Tomás Antônio Gonzaga, como Tiradentes, como Manuel da Costa, todos eles tinham algum tipo de ligação ou com o iluminismo ou com um princípio de liberdade na qual se declarava dentro das lojas maçônicas. Porém, por incrível que pareça, entre esses senhores vai existir um alcagueta. Joaquim Silvério dos Reis vai delatar o movimento conspiratório a autoridades portuguesas que vão se armar contra a rebelião e vão tratar de punir os sediciosos. Entre as figuras mais marcantes que lutaram pela República, pela constituição de uma República liberal mineira,
está justamente Tiradentes. Tiradentes virará mártir da República no Brasil, um republicano convicto. Ele vai ser enforcado, depois esquartejado, seus membros serão expostos ao público como uma forma de mostrar que aquele que contrariar as ordens ou aquele que se sublevar contra a dominação portuguesa estará praticando o crime de lesa majestade. E o crime de lesa majestade, ele é punido com a morte. Ao final, os demais os demais sediciosos, ou aqueles que participaram da rebelião e que eram parte da elite, acabaram sofrendo, foram expulsos do Brasil, sobretudo para Moçambique, ou foram colocados na prisão, encerrados na prisão. O fato é que Minas Gerais não se tornou independente. Lembrem-se que, nesse caso, estamos falando da independência apenas das Minas Gerais. Não estamos falando da independência do Brasil. E estamos também falando de uma revolta de caráter elitista. A participação popular foi muito pouca nesse momento. Não havia interesse, por exemplo, em implantar um processo ou levantar a hipótese do fim do escravismo, por exemplo. Era um levante liberal moderado, digamos assim, coordenado pela elite mineira, diferentemente do que ocorreu na Conjuração Baiana. Veja, meninos, a Bahia, olha que coisa maluca, a Bahia, ela sofre demais com o declínio do açúcar no Brasil, mas demais. É tanta a queda, não só econômica, mas também política, que o governo português resolve mudar a metrópole brasileira, resolve mudar a capital brasileira, de Salvador para o Rio de Janeiro. Isso faz com que grande parte daqueles que estavam ligados ao processo de produção econômica tivesse um abalo significativo nas suas contas. Estou falando desde produtores rurais até sapateiros, alfaiates, até mesmo escravos estavam em carestia nesse momento, dada a fragilidade econômica local. Com a chegada de Marquês de Pombal ao Brasil, algumas reformas são colocadas em prática, entre elas o incentivo à produção do tabaco, à produção do açúcar e à produção do cacau na Bahia. A Bahia, ela vive uma espécie de renascimento econômico no final do século XVIII. Porém, as áreas que antes eram de cultivo de subsistência são substituídas por áreas de plantio de monocultura. Essas áreas de plantio de monocultura, obviamente, tendiam a abastecer o mercado externo. E, por incrível que pareça, a situação ela se tornou ainda mais dramática na Bahia, porque os preços dos produtos elevaram-se numa ordem exorbitante. Você tinha uma espécie de inflação nesse momento, por uma queda na produção de alimentos de subsistência. Isso fez com que, inicialmente, a classe média e a elite se juntassem também dentro das maçonarias e visualizassem a ideia de uma ruptura entre metrópole e a capitania da Bahia. Com o tempo, dada a carestia e dada a afetação que se deu a outros grupos sociais, como ex-escravos, brancos pobres e tudo mais, esses grupos menos favorecidos economicamente passaram a apoiar a ruptura entre Bahia e Portugal. Ao mesmo tempo, estava rolando um período histórico na França, onde se deu o período jacobino durante a Revolução Francesa. O período jacobino é o período mais exacerbado da Revolução Francesa, que envolveu a população menos favorecida economicamente da França, cujo poder foi exercido por Robespierre, que é conhecido como período do terror e tudo mais. E, ao mesmo tempo, houve a chamada revolta de escravos no Haiti e a independência no Haiti. A elite local percebeu que, se ela desse vazão aos interesses populares nesse momento, se ela ficasse
conjugada aos interesses populares nesse momento, provavelmente o fim dessa revolta seria os populares tomarem o poder, implantarem uma república extremista, destinarem os seus interesses particulares também contra a elite local. Portanto, nesse momento, a elite se afasta daquilo que nós chamamos da chamada Conjuração Baiana. Esse movimento acaba ganhando um corpo muito mais popular, há a participação de ex-escravos, até mesmo escravos, há a participação de brancos pobres, há a participação de comerciantes falidos, de um grupo social menos favorecido economicamente. E esse caráter popular, ele é tão notório que, ao final da chamada Conjuração Baiana, é colocado o epíteto, né? É colocado o nome transversal à Conjuração Baiana, que é a chamada Revolta dos Alfaiates. Portanto, meus anjos, uma revolta de caráter popular, republicana, emancipacionista, que lutou pela igualdade social, que lutou pela igualdade política entre os grupos, pelo fim da escravidão, ao final não produziria heróis, evidentemente. A história do Brasil ela é um pouco enfadonha nesse processo. Dificilmente, se eu falar o nome Manuel Faustino dos Santos Lira, você vai saber quem é. Manuel Faustino dos Santos Lira é um dos heróis da chamada Conjuração Baiana, ou um dos insurgentes mais resplandecentes da Conjuração Baiana. Porém, na Inconfidência Mineira, a figura de Tiradentes e Tomás Antônio Gonzaga e de outros mais é dada como fator de heroísmo aqui no Brasil. Do outro lado, na Conjuração Baiana, nós temos a participação quase que completa de negros, pobres, e isso a torna esquecível aos historiadores e à elite que ainda tende a comandar não só a economia brasileira, mas também a história do Brasil. Fiquem atentos à Conjuração Baiana, identifiquem os seus principais heróis, pois, sem dúvida alguma, eles deveriam fazer parte de um cabedal de homens que lutou, sim, não só pela independência do Brasil, mas também por um dado bem comum. Muito bem, meus anjos, eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês, fiquem bem e estudem.